Bem-vindos a mais um podcast aqui da Tela Vita. Eu sou a Karina, sou psicóloga, sou responsável pela área de projetos especiais em saúde emocional. E hoje a gente está aqui com uma figura ilustre, um grande convidado querido nosso, Dr. Marco Canteiro. Veio falar um pouquinho sobre esse mote, né, de gente que cuida de gente, como é importante a gente valorizar isso. E também na entrada do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma grande oportunidade para as empresas fomentarem a questão de saúde emocional. Mas antes eu vou te apresentar. Dr. Marco Canteiro é médico do trabalho, ginecologista e obstetra e médico aeroespacial. Palestrante corporativo do tema Você Viverá 100 Anos, Longevidade Saudável com Felicidade. Gestor de saúde da TAM, Azul, JLT, Sangoban e Soulcera. E apaixonado por ajudar pessoas a viver melhor. Eu também. Muito bom. Doutor Marco, conta para mim, como é que as empresas podem se preparar para a chegada do Setembro Amarelo? Muito bom. Bem, Karina, primeiro obrigado pelo convite, honroso convite. É uma grande alegria estar aqui, podendo discutir um assunto que é grande demais, importante demais para as pessoas, para as empresas, para a sociedade em geral. Setembro Amarelo é uma época, é um mês que, na verdade, a gente acaba usando para falar sobre saúde emocional. Ele foi criado, ele foi construído em 1994, a partir da morte de um adolescente, 17 anos, era um rapaz, nos Estados Unidos, que praticou suicídio sem uma causa aparente, ninguém tinha percebido. Era um rapaz, tinha uma boa família, tinha o seu carro amarelo, ele era apaixonado pelo seu carro amarelo, era um Mustang que ele tinha revitalizado, era uma pessoa comum, um rapaz americano comum, e que se matou. E aí a família passou a fazer uma coisa diferente, que foi entregar laços e papéis amarelos para todo mundo que eles viam, que quando se falava do Mike, com o objetivo das pessoas pedirem ajuda. Então aquela tragédia familiar, né, uma situação muito, muito trágica, passou a ser um momento de oportunidade para que as pessoas falassem sobre o tema, falassem sobre bem-estar, para evitar chegar no suicídio. Ainda bem que são um pouco menos casos, né? Mas a maioria das pessoas, muita gente tem sofrimento emocional, não busca ajuda e uma parte dessas pessoas comete o suicídio. Então o Setembro Amarelo vem disso, é uma oportunidade que a sociedade tem de tratar o assunto de uma maneira diferente, positiva, fazendo ações que possam estimular pessoas a terem comportamentos melhores, mais saudáveis, mais prósperos e buscarem ajuda, quando as pessoas precisam de ajuda. Agora, você acha que na sua trajetória no mundo corporativo, principalmente enquanto você ocupou essa cadeira de gestora, você acha que é fácil a gente falar sobre saúde emocional dentro das empresas? Acho que já foi muito difícil. Eu sou médico, trabalho há 22 anos, né? Nessas grandes empresas que você falou, e eu sei que há 20 anos atrás não se falava disso. O objetivo da medicina do trabalho, há 20 anos atrás, era um cumprimento legal, muito necessário, muito pertinente, relacionado aos riscos do trabalho. Passo a passo isso tem evoluído, então a gente tem hoje visto a medicina do trabalho como uma oportunidade de você tratar da pessoa de uma maneira maior do que só no ambiente de trabalho. E esse maior do que só no ambiente de trabalho é cuidar da saúde física. As grandes empresas oferecem soluções e oportunidades para as pessoas cuidarem de sua saúde física, mas especialmente da saúde mental. Porque quando tem impacto em saúde mental, saúde emocional, o impacto é fora da empresa, mas é dentro da empresa também. Então as empresas têm falado nisso, primeiro porque é uma boa prática, é uma prática humana, é uma prática moderna. Mas também porque tem impacto no resultado. Sim. Claro, cara, as empresas têm problemas de relacionamento, de produtividade, de entregas, quando os seus funcionários não estão bem emocionalmente, né? Tem aquela frase famosa do pessoal de RH que está aqui nos ouvindo,
sabe que a gente seleciona as pessoas para trabalhar na empresa pela inteligência cognitiva, pela sua capacidade, pelo seu currículo, pela entrega técnica, técnica, e demite pela falta de inteligência emocional, pelo comportamento. Você contrata pela técnica e demite pelo comportamento. E o comportamento é isso que nós estamos falando. É você construir para as empresas soluções. Que na verdade, assim, as empresas oferecerem soluções para que as pessoas possam escolher os melhores caminhos individuais de comportamento. Eu sempre gosto de falar, na verdade, quem decide é cada um, é o protagonismo. Exato. A empresa não é a responsável pela saúde mental e bem-estar de todo mundo, mas a empresa oferece soluções, como é a Telavita. Sim. A Telavita é uma parceria que as empresas têm para oferecer soluções, várias soluções que vocês têm na Telavita, para que as empresas possam, para que os funcionários possam ter uma saúde emocional preservada. E esse protagonismo, ele é muito importante para a vida da gente, né? Porque se a gente não tem consciência do nosso estado emocional, da nossa saúde física, da nossa interação social, a gente acaba até prejudicando o outro que está com a gente. A família, os filhos, o chefe, os colaboradores que são nossos colegas, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, né? Como ponto de partida para desenhar as ações ou para propor um programa de saúde mental, né? Quer dizer, a empresa tem um papel, tem um protagonismo que é dela, né? Até que tem a ver com a cultura também organizacional, mas o colaborador também tem o seu lado, né? A sua vez, assim, o seu protagonismo. E eu percebo, né, conversando com muitas pessoas, amigos, tem muitos gestores também de saúde, de RH que são amigos, e eles comentam, nossa, Karina, ainda tem um certo preconceito com relação ao autocuidado em saúde emocional, né? Ainda parece que é muito difícil um colaborador levantar a mão e falar, eu não tô legal. Hoje, e ontem, e antes de ontem, e há mais de mês, eu acordo com um buraco no peito. E eu não sei o que é isso. Agora, quando a gente acorda com o pescoço travado, semana passada eu acordei com uma certa torcicolo. O que a gente faz logo quando a gente acorda? Nossa, eu vou num físio. Vou fazer uma automassagem aqui, tomar um remedinho, vou procurar um ortopedista. Agora, quando a gente acorda com aquele buracão no peito, que não passa, aquela sensação desesperadora de uma angústia profunda, não é tão simples a gente acordar e falar, eu acho que eu vou procurar um psicólogo. Eu vou chegar para o meu chefe hoje e vou contar para ele que eu estou com esse buraco. Né? Por que acontece isso? Sabe que quando a gente é entrevistado uma psicóloga, ela é muito legal porque o comportamento, quem detém o conhecimento do comportamento é a Karina. O que eu conheço é a prática como médico. Então a prática ali das pessoas misturando assuntos físicos com assuntos emocionais. E nesse tema é muito legal porque tem algumas doenças que as pessoas falam quase com orgulho. E tem outras doenças que as pessoas escondem. Então, por exemplo, falar que você tem dor nas costas, gastrite e pressão alta é quase chique. Tá certo? Exato. As pessoas falam com muita... É um sinal de alta produtividade. Não, tô com gastrite, tá, eu tô nervoso e tal. A pessoa fala disso. Fui fazer uma endoscopia, ela busca o acolhimento, o tratamento e tal. Agora, tem algumas doenças que existem preconceito. A começar pela saúde mental. Exato. Emocional, né? Então, depressão, ansiedade, bipolaridade, estresse pós-traumático. São várias síndromes, todas elas com algumas semelhanças e as suas diferenças. As pessoas escondem, mas tem outras também. AIDS ninguém conta que tem essas. Doença sexualmente transmissível, esquece. Nem o médico sabe, a gente pergunta, a pessoa nega. E câncer. Câncer é outra doença que as pessoas têm uma certa vergonha, como se fosse uma diminuição, aí aspecto psicológico, a pessoa percebe que tem alguma carência, então a autoestima diminui. Uma vulnerabilidade. Se ela tivesse fracassado em algum... Exatamente, eu acho que o câncer mostra, a pessoa acha que é um fracasso, a DST, a AIDS é porque houve um comportamento que pode ser socialmente discutível. É assim que as pessoas veem. Sim. Que a outra é hemorroida. Alguém fala que tá com hemorroida, ninguém fala. Gastrite todo mundo fala.
Hemorroida não. Então, doenças de saúde que impactam na parte emocional, as pessoas também têm essa resistência. E no psiquiatra, quando eu me formei, sabe que eu formei em 1990, né? E a gente tinha lá uma percepção na própria psiquiatria, na minha época, na escola, na faculdade de medicina, a psiquiatria era vista como uma especialidade que tratava de esquizofrenia, que é o popular, bem popular, o popular louco. Exato. E essa era a psiquiatria lá de... Eram as pessoas que tinham saído do ar já, né? Saído da sociedade. Saído da sociedade, tinha uma desconexão grande com a sociedade, o tratamento era muito inferior ao que é hoje, e esse era o cenário daquela época. Tanto é que na minha turma, de 100 alunos da Faculdade de Medicina, não tem nenhum psiquiatra. Coincidência ou não, o interesse por psiquiatria era muito menor do que hoje. Depois dos anos 2000, com o advento de soluções medicamentosas muito legais para a ansiedade e para a depressão, você passou a ter passou-se a falar sobre esse assunto. Sim. Então as frustrações, as tristezas, as angústias passaram a ser permitidas. E o psiquiatra se tornou um médico desejável. Sim. Então os próprios médicos hoje, 4, 5% dos formandos fazem psiquiatria. Sim. Porque existe uma necessidade. Ele é quase um leitor de saúde, né? Uma psiquiatria. Sim, mentoria. É uma mentoria, é alguém que vai acompanhar. Evidente que não é todo mundo que precisa de psiquiatra. As pessoas precisam de ajuda. Que pode ser o psicólogo, a terapia, pode ter o psiquiatra junto, quando precisa de medicamento, muitas vezes é necessário. Mas o legal é se permitir. Como a cultura antiga ainda existe, então muita gente esconde. Especialmente, aí tem uma questão de sexo. Os homens são mais... não se permitem se vulnerabilizar. Sim. Tem uma questão da postura masculina de ser isso é cultural, de não se permitir ser frágil, né? Isso acho que é até biológico nisso, por vários motivos, mas é assim que é. Sim. Então, as mulheres se permitem, as mulheres vão ao ginecologista todo ano, a partir de 15, 18, 20 anos, então ela está habituada a procurar ajuda. O homem, não. O homem, tirando o médico do trabalho, que é uma grande oportunidade do médico do trabalho ver um homem jovem sendo avaliado, mas ele não quer estar ali. Sim. Ele vai lá porque ele é obrigado. Ele só vai ao médico, eu estou generalizando, não estou falando por todos os homens, evidentemente, mas o homem só vai ao médico quando adoece. Ele não vai preventivamente. E em saúde mental é mais intenso ainda. Tanto é que nos números de suicídio, 70% são homens. Os homens, eles tentam menos suicídio e praticam mais. Quando isso é estatístico, a violência contra ele mesmo é muito mais agressiva, é muito mais efetivo o suicídio dos homens de alguém que aparentemente não deixou manifestação de sintomas prévios. A mulher, ela sofre mais, ela fala do sofrimento, ela se permite é mais aberta, vulnerabilizar, né? Se permite ser frágil. Isso é uma característica muito pertinente, eu acho, muito adequada, e que protege a mulher. Sim. Porque ela pode ser tratada. Então é muito mais frequente você ter mulheres sendo tratadas de depressão do que homens. Não obrigatoriamente é porque tem mais mulheres com depressão. Sim. É porque elas levantam a mão antes. Antes elas pedem ajuda, elas se tratam, elas vão no psicólogo, elas vão no psiquiatra. Agora, voltando a essa, entre aspas, doenças da moda, vamos falar de burnout? Você acha que é uma doença da moda? Porque tá meio que virando assim, quase como um troféu. Nossa, eu tive um burnout, sim, mas quando eu escuto isso, a pessoa tem falado com um certo orgulho, do tipo, olha, eu trabalhei pra caramba, eu sou super produtiva e eu até tive um burnout. Tem duas palavras à moda aí em relação a isso, que é o workaholic, que vira burnout. É aquele cara que trabalha muito, entrega e tal, e depois ele tem uma síndrome de burnout, que é a síndrome da fadiga relacionada ao trabalho. A exaustão. Exaustão relacionada ao trabalho, que sem dúvida existe, mas eu ouso dizer, eu não sou voz solitária nesse assunto,
tem vários profissionais, inclusive o Mendanha, o professor Marcos Mendanha, professor médico, advogado, ele fala bastante disso, é uma referência bacana. E ele fala sobre isso, no sentido de que a gente tem, quem tem burnout, existe o burnout, que é a fadiga relacionada ao trabalho, você não quer trabalhar. Mas, na verdade, é uma síndrome. Não existem outras variáveis juntas. Essa pessoa também, habitualmente, tem dificuldades na sua vida doméstica. Até características de personalidade. Sim, é uma personalidade, alguém, às vezes, muito introspectivo. Controlador, sofre sozinho. às vezes não sabe dizer não. Isso. Tem medo. E vai absorvendo Vai pegando tudo. demandas, vai trabalhando demais. A liderança não sabe conduzir, isso é muito frequente também. Às vezes até acha que é um ótimo colaborador. Isso, Né? promove. E tem aquela história assim, né? Eu, líder, para quem que eu vou delegar uma tarefa? Para aquela pessoa que demora para entregar ou para aquela que entrega tudo rápido, né? Que excede o horário de trabalho? Eu vou entregar para aquela que vai resolver agora. Ele vai fazer mais Exatamente. Ele vai entregar mais um. Ele não vai dizer não. Ele vai dizer não e vai entregar, só que ele sobrecarrega. Isso é uma característica de personalidade, né? Um jeito da pessoa ser. Isso leva a uma exaustão, uma fadiga, e a gente chama isso de burnout, que inclusive virou no CID. Já tem um código para mim. Tem um código que é relacionado a uma doença relacionada ao trabalho. Eu acho que não é só relacionado ao trabalho. Eu acho que tem uma questão de personalidade e também características. Tem às vezes uma depressão. Ele estava com uma depressão leve que não foi devidamente diagnosticada, identificada, e aí ele tem uma sobrecarga no trabalho. Sim. É difícil falar que a pessoa está muito bem fora do trabalho, está feliz, está realizada. E entra em exaustão. Na empresa tá péssima. É difícil. Acho que é possível, mas é bastante difícil disso acontecer. A gente tem que entender o todo e não aquela história de só, porque senão você só responsabiliza a empresa. Exato. Você tem que dar uma noção de todo. Cada um tem o seu papel. A empresa tem um papel de ser o mais acolhedora, de propor um clima organizacional bacana, de oferecer soluções, de valorização dos líderes, de qualificação dos líderes, mas as pessoas também são responsáveis pelas suas escolhas. Volta na questão do protagonismo. Quer dizer, eu, mais do que ninguém, tenho que saber quais são os meus limites. Eu tenho que saber o que é que me tira do sério. Né? Eu tenho que me conhecer até para dar os inputs para o meu gestor. Falar, olha, eu trabalho dessa forma, eu posso te entregar dessa maneira. Mas tudo isso, ele vem de um trabalho muito importante, que até a gente faz dentro da psicoterapia, que é um trabalho comportamental, né? De você se conhecer, de você entender a sua história, de você retomar pontos que foram mais traumáticos lá atrás e ressignificar isso, né? Para você ter outros inputs e fazer a sua vida ter um significado. Agora, dentro desse quadro do burnout, a liderança tem um papel muito importante, não tem? Tem que reconhecer, né? A liderança tem que estar... Você sabe que, antigamente, a liderança tinha que entregar o produto dela. Certo? Então, a gente tem essa caneca aqui, tem uma empresa que faz essa caneca, e que o objetivo era pegar a matéria-prima, colocar na forma e sair a caneca embalada na caixa. Esse era o desenho até pouco tempo atrás. Hoje não é mais. Hoje o que se espera do líder das empresas é que você tem alguém fazendo essa caneca aqui, mas você tem um líder que entenda de mercado, que entenda de valores de matéria-prima, que entenda de venda e que entenda de relações humanas, de expectativas. Tem alguém que faz essa caneca que tem a expectativa de fazer a caneca. Ela está feliz, ela está satisfeita, ela está realizada, se sentindo útil, levando o alimento para sua casa, o seu salário. Tá bacana. Mas tem outras pessoas em outros momentos da vida que querem algo a mais. Então, o líder tem que entender essa pessoa, eventualmente estimular uma qualificação. Eventualmente você perde essa pessoa porque ele vai para outro local. Assim que funciona. E aí tem uma coisa chamada perfil adaptado, sabe aquela história da pessoa que está ali fazendo a caneca, mas eu não quero fazer a caneca. A resiliência é boa até a página 3. Até certo ponto. Até certo ponto, ela se adapta até a página 3, mas tem uma hora que não é mais o que ela quer. Então aí entra o protagonismo dessa pessoa e fala, olha,
Aí eu fui contratado para fazer caneca. Não tem mais outra oportunidade aqui. O que eu posso fazer para ser mais realizado, me encontrar melhor? É o protagonismo. Por outro lado, o líder tem que identificar essa pessoa, tem que estar preparado para identificar essa pessoa e propor soluções, propor qualificação, eventualmente promoções quando tem espaço para isso, e perceber sinais de sofrimento. Sim. Acho que é importante, né? Então, pessoas que mudam a produtividade, se isolam, às vezes encontrado mudam o humor, tá com irritabilidade, para de comer, ou dorme mal, tá sempre com sono. Então, essas são sinais de... Não estamos fazendo diagnóstico, não estamos ensinando vocês a fazer diagnóstico psiquiátrico e psicológico, mas são sinais de que alguma coisa mudou o comportamento, especialmente quando muda o comportamento. Sim. Se a pessoa aí já entrou assim, você não consegue perceber mudança, mas quando ela era de um jeito, depois de um ano ela está de outro jeito, está irritada, chorosa, falava muito da família, parou de falar, ou não falava e passa a falar. Sim. São situações que mudou o comportamento. Quando muda o comportamento, o líder tem que ter a sensibilidade, ele tem que ser treinado para isso, qualificado para isso, para ter a sensibilidade de então, fazer uma abordagem, oferecer ajuda, oferecer orientação, encaminhar, falar com o RH, se o RH pode fazer a abordagem. Às vezes o líder não se sente confortável, é um cara técnico, ele não sabe como abordar. Não tem problema, conversa com o RH, o RH vai saber fazer ter essa sensibilidade, né? Exatamente. E é engraçado porque tem muitas pessoas que exercem cargos de liderança que eu conheço no meu meio social e nos papos que a gente leva todos os dias com as empresas. E às vezes eles falam assim, às vezes dentro de uma capacitação para liderança também, quando a gente está ali, eles falam, Karina, mas o que eu vou falar para uma pessoa que está tão fragilizada? Às vezes, já me falaram isso, às vezes a pessoa não pode voltar para casa porque a casa dela é um ambiente muito tóxico, né, muito nocivo. E muitas vezes não é o que a pessoa vai falar, mas é o quanto ela pode escutar, né, o que a gente chama da escutativa. Então o líder ele pode desenvolver essa competência. Só o fato de eu escutar a dor de uma pessoa e dela saber que eu estou ali genuinamente interessada num âmbito sigiloso e que ela pode me contar o que dói dentro dela, que dói na alma dela, né? Só isso já é terapêutico por si só. Então, às vezes o líder fica com essa angústia, mas eu vou ter que falar as palavras certas, ou eu vou ter que falar alguma coisa muito motivacional para tirar o meu colaborador daquilo, e só o fato dele escutar, né, já é acolhedor. A gente não está com expectativa de que o líder seja psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo. Não é essa expectativa. É a expectativa de perceber sinais. Sinais como a do Mike, que ninguém percebeu. Mas lá o adolescente americano que se matou e criou todo o movimento, a família dele criou todo o movimento de Setembro Amarelo. Então são sinais. Os sinais o líder pode perceber. Até porque alguns sinais têm a ver com produtividade. Ele pode perceber que mudou. O cara começa a atrasar, não atrasou, começa a atrasar. E aí é o que você falou. Se permitir abrir a porta, abrir a fronteira para que a pessoa fale, para que a pessoa comente. E aí você orientar. Existe orientar, os caras ajudam. Existe uma coisa que é a frustração hoje. A gente fala muito da geração nova, que tem hoje 20 a 30 anos, que é muito frustrado, que não para nos empregos. Não. Em que pese que isso tem o seu lado ruim, vamos dizer assim, tem o seu lado ruim, que tem baixa resiliência, qualquer dificuldade é motivo para mudar de projeto. É mais a ver só o processo, né? Não tem o tempo de esperar a maturidade. Tudo tem um caminho, o mais legal do que o destino é o caminho, como diz o Bamianari. Mas tem o lado bom dessa baixa resiliência, vamos dizer assim, é que esse jovem, ele muda quando começa a sofrer. Isso é um lado bom. A mescla é sempre boa. Na minha geração, na sua não, que você é mais nova, mas na minha geração, a gente tem um problema de que na geração anterior à minha, mais velhos, que eu é ainda mais intenso. A pessoa trabalha 30 anos, né? Não gostando, sempre infeliz, com a resiliência do tamanho do mundo.
uma adaptação do tamanho do mundo, mas que está fazendo uma tarefa, uma atividade que não é realizadora para ele. Então isso também gera sofrimento. O índice de suicídio, só para ter uma ideia, ele é maior no jovem. Na verdade, é a segunda causa de morte em jovens até 25 anos, só pede para violência, acidente de moto, acidente de carro. É a segunda causa, é mais do que câncer em jovem, né? E ele é também no outro extremo da vida. 55, 60, 70 anos tem suicídio. Por quê? Porque a pessoa perdeu aquele propósito e ela entendia como que era o trabalho dela. Mas quando você fala que você viverá 100 anos, é o tema das minhas palestras aí, corporativas, que eu falo sobre longevidade, a arte, já que a gente tem soluções médicas para manter a pessoa viva, longeva, cada vez mais. A tecnologia faz isso. Tem tudo, remédio, cada vez soluções. A gente vai ter soluções genéticas daqui a pouco aí, comerciais para as pessoas, maravilhosas. Como a gente tem essa solução, a gente tem que pensar também no equilíbrio emocional dessas pessoas. Na qualidade de vida. Qualidade de vida, porque a pessoa tem 70 anos, já não trabalha mais, é aposentado, não conseguiu viver bem com o seu companheiro, com a sua companheira, os filhos foram embora, e ele está só em casa. E aí a depressão em idoso e a consequente suicídio de parte dessa população é uma causa de morte assustadora, que pode ser evitado se a gente der ferramentas para que essas pessoas entendam que elas vão viver mais 20, 30 anos, que podem realizar mais, que podem ser felizes. É uma questão de ensinar esse caminho. Agora, o Setembro Amarelo também ele pode ser utilizado, além da gente falar sobre saúde emocional, é uma grande oportunidade, mas ele pode ser também direcionado para falar especificamente do suicídio, né? Às vezes as pessoas falam também, nossa, Karina, mas será que falar sobre isso não vai estimular que as pessoas que estão ali flertando ou que já estão muito adoecidas possam cometer esse ato? O que você acha sobre isso? Então, existe um medo de pandemia de suicídio. Quando tem alguém que comete suicídio em um grupo, uma sociedade, que as pessoas saibam. Ou que é uma figura, né? Tem uma figura famosa, ou por abuso de droga, por exemplo, ou o próprio suicídio, que isso contamina. Isso parece ter algum fundamento, parece ter, mas podemos fazer o que fez a família do Mike, que é inverter a lógica, que já que houve uma tragédia, transformar essa tragédia, falando dela, como um modo de você fazer a prevenção, de você falar sobre o tema. Quem é que comete suicídio? 90% ou mais são pessoas que estavam com a saúde emocional comprometida. Então é o ansioso severo, é o deprimido severo e tem tratamento para isso. Só que a pessoa tem que saber que tem, acreditar no tratamento, buscar ajuda de quem possa, de especialista, né, que é o psicólogo, as terapias, o psiquiatra. Com isso você previne o suicídio. Então você só vai chegar nesse ponto de prevenção efetiva se você falar sobre o assunto. É que nem, por exemplo, falar de prevenção de infarto e de derrame, que eu falo sempre. Prevenção de infarto e derrame tem uma sucessão de boas práticas. A gente só vai evitar o derrame e o infarto se a gente tiver essas boas práticas. Então, que é alimentação, manter-se no peso, fazer exercício, controlar a doença crônica. Se a gente fizer tudo isso, a gente evita a tragédia. Exato. O mesmo raciocínio a gente deve e pode fazer para o suicídio. Agora, no home office, isso fica mais complexo ainda, né? A gente tem uma ideia que o home office é uma coisa mais interessante, porque você evita o trânsito, você evita ter que, né, se prender a esses horários de trajeto, de deslocamento. Mas, no fundo, o home office ele tem um grande desafio, que é a nossa disciplina. Eu sei porque eu trabalho no home office, e se deixar, eu fico 10 horas, 12 horas trabalhando ali sentada, sem levantar, sem tomar uma água, sem fazer as pausas que são importantes para a nossa qualidade. Então, acho que esse também é um ponto para a gente incluir quando a gente vai desenhar uma campanha de saúde. Quer dizer, tem muitas empresas que ainda estão no home office e permanecerão no home office, né? O que você falaria sobre isso? Acho que a pandemia, em que pese
tragédia do ponto de vista humano de pessoas que morreram. Isso tem o seu espaço e deve ser muito bem respeitado. Mas tem aprendizados. Uma das coisas que foi uma conquista foi a possibilidade de fazer home office. De que você não precisa estar no trabalho obrigatoriamente para ser produtivo. Então, isso sem dúvida nenhuma, você pode muitas vezes ser até mais produtivo da sua casa. Isso acontece. Mas tem que ser um ambiente adequado, você tem que ter uma condição ergonômica adequada, você tem que ter o seu momento de refeição, que às vezes é você que tem que fazer. Né? Você está no home office na sua casa, você tem que parar para fazer a sua refeição, aí você come mal. Aí você coloca mais reunião do que precisa, trabalha demais. Então tem que ter o equilíbrio. Eu comparo com isso aqui que nós estamos fazendo. É mais legal um podcast ou uma live no Instagram? Para quem está fazendo. Talvez para quem assista, a entrega seja parecida. Mas eu acho até que até a própria entrega melhora no podcast. Por quê? Eu estou vendo a Karina. A gente está interagindo. A gente está interagindo. Eu estou vendo o Eduardo que está aqui nos gravando. Quer dizer, fica muito mais humano. A naturalidade é maior, a espontaneidade é maior. E quando isso acontece, isso é bom para o nosso cérebro. Sim. Então as relações, o ser humano é uma espécie de relacionamento. Então, para a grande maioria das pessoas, não são todos, tem pessoas que ficam muito bem na sua solitude, né? No seu individualismo. Tem pessoas que ficam bem, conseguem se adaptar bacana. Mas a maioria das pessoas precisa do relacionamento. Então, o home office, hoje as empresas têm praticado 2 dias na empresa, 3 no trabalho, ou o contrário. Eu acho que é uma prática, parece que interessante, estamos aprendendo, mas ficar só no home office parece que não é adequado para todos. Sim. Tem gente que se adapta, mas acho que para a maioria das pessoas precisa ter o contato. O contato humano, sentir a presença, sentir o sorriso, sentir a espontaneidade. É o vínculo, né? É o vínculo. É o vínculo. O vínculo é fundamental. O vínculo facilita o trabalho. O vínculo permite que o outro colabore mais. Quando você só vê alguém pela câmera, você não tem vínculo com essa pessoa. Você não vai se dedicar por algo que ela te pediu. E é pelo vínculo que o líder também consegue reconhecer sinais de sintoma. Isso, acho que é isso. Falando em prevenção de saúde, de preservação de saúde mental, esses sinais que eu falei aqui, né, que a gente comentou, eu e a Karina, sobre adoecimento mental, adoecimento emocional, pela internet você não percebe. É muito difícil. Até para o nosso próprio psicólogo, o nosso psicólogo, o psicólogo da Telavita, que faz uma terapia, ele é muito bem treinado para perceber isso. Tem que ser um cara qualificado, porque na presença é mais fácil. É lógico que à distância você consegue ter uma aderência maior. Essa é a virtude da empresa, né, da Telavita. Você consegue ter uma aderência, consegue facilitar a vida das pessoas, mas tem que ser alguém treinado para isso. É isso que a equipe aqui faz, qualificar as pessoas. Agora, o líder não consegue, né? Nem na presença física o líder percebe, imagina a distância. Exatamente. A gente está chegando para a nossa reta final do podcast. Eu quero trazer um assunto bem capcioso, que é o tal do ROI, né? Retorno sobre investimento. Quantas vezes, Marco, eu escutei isso, ou de lugares onde eu trabalhei, né, das chefias, principalmente da área financeira, e hoje, quando a gente vai conversar com as empresas, elas falam para a gente: olha, Karina, eu preciso justificar esse investimento. Como é que eu justifico o investimento em saúde? Né? Na sua experiência como gestor, né, tendo sentado nessas grandes cadeiras, como foi isso para você? Por que a gente aborda essa temática que é desconfortável, mas que ela existe? Desconfortável para nós, enquanto profissional de saúde, porque a gente faz uma promessa, né, de ser responsável pela vida do outro, né, de você ajudar o outro, né, a viver bem, mais no melhor, e aí chega a área financeira e fala assim: mas quanto você vai me trazer de retorno com essa palestra de Setembro Amarelo? Ou com esse programa de saúde física, social e emocional? Então, essa sabe que eu trabalhei em várias empresas e ainda trabalho, presto serviço para algumas empresas muito legais. Todas elas é muito interessante. Eu entro numa empresa e você percebe o nível de maturidade da empresa em relação à saúde. Estou falando em relação quando a gente fala de saúde, a gente está falando de cuidado com pessoas. A gente está dentro do mesmo pacote, né? Uma empresa que tem um olhar bacana, muito moderno, muito de vanguarda em relação à saúde das pessoas,
em relação ao cuidado emocional, cuidado físico. Também, via de regra, é a mesma empresa que faz desenvolvimento de liderança, que faz qualificação de pessoas, que estimula até a própria promoção interna, né? Aquela migração de cargos, a qualificação, tem trainee, é uma empresa mais madura, do ponto de vista de política de saúde, política humanitária, né? A empresa tem um papel social. Por outro lado, a empresa não é o serviço público. A empresa tem um interesse. O interesse, não adianta a empresa ser brilhante do ponto de vista humanitário e não ter resultado. Então, por isso que muitas vezes ela segura um pouquinho, porque ela entende que o investimento não dará um retorno naquele período imediato, e não dará mesmo. Mas é o que faz a empresa ser perene. A sustentabilidade famosa, que é o aspecto da... Tem o ESG muito falado hoje, né, que é o meio ambiente, a governança e o social. O social é cuidar de pessoas. Quando você cuida de pessoas, quando você tem uma empresa acolhedora, moderna, que estimula as pessoas a serem produtivas dentro da sua empresa ou fora, eventualmente ela vai ser produtiva fora e vai ser grata à sua empresa, vai falar bem da sua empresa. Essa empresa que se mantém no longo prazo. As empresas que têm um olhar só financeiro, só na produtividade, elas podem prosperar imediatamente, podem parecer boa, mas ela tem uma rotatividade alta, tem uma má imagem de isso mercado. Custa, né? Isso custa. Tem mais acidente de trabalho, tem mais afastamento, tem imposto previdenciário porque tem mais afastamento e mais custo de doença ocupacional, o custo da assistência médica fica alta. Quer dizer, você tem um monte de outros custos que a empresa paga e não percebe que poderia trocar o custo, trocar o investimento. Trocar o investimento por cuidar de pessoas, um RH forte, um RH, usando a palavra da moda, um RH empoderado, que tenha budget adequado para fazer uma política de cuidado com as pessoas, de estimular o protagonismo, estimular o autocuidado. Isso é tudo de bom. Para quem? Para a empresa. Eu sempre falo isso. O maior beneficiado com isso, além da individualidade das pessoas, é o resultado do negócio. Então, empresas modernas, cada uma tem o seu está num nível de maturidade. Tem gente que mal cumpre lei. Tem empresa que mal cumpre lei, né? A maioria hoje tem cumprido a lei, mas o que a gente se propõe é muito mais do que a lei. A lei é só uma base, uma referência, é algo que o Estado vai lá e se mete na vida da empresa e tal, né? O mais legal é você fazer aquilo porque é necessário. Eu sempre que eu trabalhei numa empresa e eu falava assim, eu não quero ser contratado como médico porque a empresa é obrigada a me contratar. Se for porque é lei lá da NR4, eu não quero. Eu quero porque a empresa entende que eu possa ser útil para o negócio da empresa, útil para as pessoas, que eu possa ajudar, que o meu salário eu devolvo em triplo para a empresa, em resultado, através da sustentabilidade, através da sustentabilidade, que eu ajudo as pessoas a trabalharem bem, felizes, motivadas. E crescerem. As pessoas vão crescer. Podem crescer dentro ou fora. E eu, por exemplo, trabalhei muito tempo numa empresa aérea conhecida aí, né, Natan? Eu trabalhei lá e foi maravilhoso. Trabalhei 10 anos. Tenho uma gratidão imensa. Saí da empresa por vários bons motivos, outras oportunidades. E o que eu tenho da empresa é uma gratidão, um sentimento bacana, uma alegria de lembrar daquele momento. Eu saí porque foi legal sair. Mas o momento, a lembrança que eu tenho é positiva. Por quê? Porque foi muito bom tudo que a empresa me permitiu fazer, crescer, ajudar as pessoas. Muito bom. Marcos, você quer colocar mais um ponto que você acha importante? Eu acho que temos mais 2 minutos para falar de um assunto. Bora, vamos falar sobre a percepção de bem-estar, que é as linhas psicológicas são várias, né? Aí a Karina é especialista, eu conheço pouco, mas eu sempre acredito naquela visão psicológica de prosperidade, de você acreditar e construir, fazer o seu cérebro, que é a área cognitiva, a área do córtex pré-frontal, que determina o que a gente é em relação às nossas escolhas, você escolher visões positivas.
Então a gente está aqui assistindo. Quem está nos assistindo aí tem duas escolhas. O fato é um só. O fato é que a gente está gravando um podcast que você está assistindo. Esse é o fato. Como é que você pode ver isso? Você pode ver isso, poxa, mas que coisa chata aí que a Tela Vita fez, a Tela Vita falando de um assunto que não tem... Você pode achar isso, e tudo bem, é um direito seu, mas isso faz com que você veja a coisa de uma maneira negativa. Algumas substâncias no seu cérebro, como cortisol, adrenalina, vão subir desnecessariamente, porque você não está lutando contra ninguém. Por outro lado, você pode enxergar isso aqui que nós estamos fazendo como uma grande oportunidade de você falar, pô, que legal, eles estão falando coisas que têm a ver comigo, com as minhas pessoas, com as pessoas da minha família, da minha empresa. Vou usar isso positivamente para alguém. Sim. Isso libera no seu cérebro que está me assistindo substâncias do bem-estar, que é a dopamina, a famosa dopamina, serotonina, ocitocina. São substâncias químicas, neurotransmissores e hormônios que dão uma percepção positiva. Isso gera prosperidade, isso gera felicidade. Então, eu sempre falo isso, falo nas minhas palestras, felicidade é uma conquista, mas é uma conquista consciente. É lógico que tem situações trágicas, tristes na vida das pessoas, mas se as pessoas conseguirem, mesmo numa situação difícil, entender o lado bom, elas conseguem sair daquela situação com um pouco mais de possibilidade real. Estou falando de coisas práticas, não de fantasias. Sim, e é o dia a dia que faz isso, não é? É o dia a dia, é construir a cada dia um momento de alegria. A gente tem até o nosso desafio 100 dias para 100 anos, que uma das tarefas é falar para você, escrever para você qual foi o seu momento de alegria. Esse aqui, por exemplo, é o meu momento de alegria de hoje. Quer dizer, eu vou terminar o meu dia com meia dúzia de momentos de alegria. Não é feliz o dia inteiro. Mas tem momentos muito especiais que a gente tem que notar. Se a gente não notar, passa e a gente só fala das coisas ruins. O ser humano foi feito para brigar pela sobrevivência. A sobrevivência é hostil. Então a gente já está num momento tão bacana da sociedade, de perceber que a gente tem muitas oportunidades, vamos perceber as oportunidades felizes. Isso é prevenção do suicídio. E esse é um dos ingredientes da saúde emocional. É fundamental. A saúde emocional é você entender o todo, fazer tratamento e prevenção de ansiedade, burnout, depressão, síndromes do pânico. Tudo isso é muito importante. Vocês têm aqui a Tela Vita como uma referência para isso, mas é também uma escolha individual. Junto com isso. Mas para isso precisa ter consciência, estudar, aprender e pedir ajuda. Muito bom. Marco, quero te agradecer pela presença. Foi uma delícia estar aqui com você nesse nosso podcast sobre Setembro Amarelo. E a gente fica até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. Yeah.